exaltado nos céus. Eu o louvarei, ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei é exaltado. Olá, irmãos, com muita saudade, estamos nos encontrando hoje via online para a nossa aula da Escola Dominical. Queremos deixar aqui um grande abraço, esse dia especial a todas as mães na nossa igreja, aquelas pessoas também que têm as mães que não frequentam a nossa igreja, leve a elas um grande abraço e a bênção de Deus. Vamos iniciar a nossa reflexão do dia de hoje com uma oração especial pelas mães, também que Deus nos oriente nessa reflexão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nesse momento colocar em tuas mãos, Senhor, todas as mães do mundo inteiro, Senhor, que tu esteja abençoando cada uma delas, Senhor, tu esteja, Senhor, dando sabedoria, principalmente nesse momento tão difícil, Senhor, tu esteja derramando as tuas ricas bênçãos sobre a vida de cada mãe, Senhor. Nós também, Senhor, te pedimos, nesse momento que vamos estudar a tua palavra, que tu, Senhor, nos use como instrumento seu nesse momento. Nós, em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Então, irmãos, vamos começar um novo estudo no dia de hoje, mas antes de nós entrarmos especificamente nesse estudo, eu gostaria de comentar rapidamente sobre um estudo que eu tive recentemente e cujo título era Você é aquilo que ama. Porque nós vivemos num mundo onde se oferece como se fosse uma mercadoria a felicidade, o crescimento profissional, a riqueza, o poder, a visibilidade nas redes sociais. Mas tudo isso tem um custo. Não é simplesmente de graça. Tudo isso você muitas vezes está fazendo de forma não correta, está fazendo de forma não de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que você tem aprendido. E aí vem a primeira reflexão. Onde nós estamos depositando o nosso amor? Onde nós estamos depositando a nossa admiração? Onde nós estamos depositando a nossa confiança? Afinal, nós somos aquilo que amamos. Nós temos amado realmente a Deus? Temos amado e admirado o nosso Deus? Temos colocado a nossa confiança, principalmente nesse momento difícil, em Deus? Ou temos partido para outras opções? Então, o primeiro ponto que nós estamos refletindo hoje, que tudo isso tem a ver com o nosso estudo da nossa revista. Você é aquilo que ama. Porque a nossa revista vai tratar de um assunto muito antigo e muito atual, que é a corrupção, uma palavra que está no nosso dia a dia. O título da nossa revista é Corrupção e Juízo, tendo como livro Abacuque e Obadias. São os dois livros que vão nos orientar sobre esse tema. O versículo-chave da nossa lição de hoje está em Salmos 14:3. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Salmos 14:3. O objetivo da nossa aula, a importância do respeito com o nome de Deus. Vamos ponderar o uso do nome Jeová e Jeová, que aparece em muitos livros da Bíblia. Segundo ponto, apresentar o livro e o profeta, compreender um pouco a situação do país na época de Abacuque e conhecer as 3 divisões do livro. Em primeiro ponto que nós vamos estar vendo nesse momento, o que há em um nome? Como escolhemos um nome para nossos filhos nos dias atuais? Nós entramos na internet, compramos um livro de nomes, fazemos uma homenagem aos nossos pais, nossos avós, a um artista, a um ator, a um cantor, a um jogador de futebol, né? Que nem no meu caso, né, meu pai, quando me deu o meu nome, ele deu Josival, na verdade seria Joseval, né? Não sei
qual dos dois é mais bonito, mas isso foi uma homenagem a um radialista, narrador de futebol, Joseval Peixoto, que na época trabalhava na Jovem Pan, e como meu pai sempre gostou muito de esporte, ele admirava muito esse jornalista, hoje um grande advogado, e acabou dando esse nome para minha homenagem a ele, né? Então, esse foi uma forma de homenagear alguém. Mas nós também, muitas vezes, vemos nomes bíblicos, dando aos nossos filhos alguns nomes bíblicos. Mas o mais importante, nós sabemos o porquê nós estamos dando esse nome, tem algum significado esse nome, é realmente uma homenagem, tá? Porque a pessoa que está recebendo o nome, ela vai levar isso para a vida toda. E ela sabe por que ela tem esse nome. Então, é importante, quando nós definirmos o nome, realmente termos um porquê estamos dando esse nome para alguém. E na cultura hebraica, não é um mero título, mas uma expressão, uma revelação da pessoa. E nós temos alguns exemplos que nós podemos mostrar. Abraão, pai de muitas nações. Gênesis 14:5. Jacó, aquele que agarra a sua mão ao calcanhar o engana. Gênesis 25, 26, 27, 36. Barnabé, filho da consolação, que está em Atos. Então, são alguns exemplos de nome e o seu significado. Abraão, Jacó e Barnabé. Na Bíblia nós temos muitos outros nomes, mas o importante é conhecermos o que significa isso. Todos esses nomes refletem o caráter do homem que o carrega. De maneira semelhante, os nomes de Deus são inseparáveis da sua pessoa. Isso nós vamos ver depois, durante o estudo, alguns nomes que Deus recebe, por isso que esses nomes são inseparáveis da pessoa de Deus e têm um significado. Eles devem ser entendidos como uma revelação final dele. Todo e cada nome de Deus exprime determinada verdade sobre seu caráter e pessoa. Em Provérbios 22:1, é muito melhor ter um bom nome do que grandes riquezas, e ser estimado é melhor do que prata e ouro. Então a gente vê nesse texto bíblico a importância de um nome frente ao dinheiro, à riqueza, ao poder. Um nome, ter um bom nome é melhor do que grandes riquezas. Provérbios 22:1. O nome de Deus é um nome santo. Em Êxodo 20, versículo 7, nós temos: não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitarem o meu nome. Quando nós falamos que o nome de Deus é um nome santo, um nome que não deve ser falado em vão, não devemos brincar com o nome de Deus, porque eu sou o Senhor e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Temos que ter muita seriedade quando nós falamos em nome de Deus, o nome de Deus. Deus e Jafé. Duas são as vertentes de estudo e compreensão de tal revelação. Temos os javistas e os eloístas, as duas vertentes da época. Na grafia hebraica, javista chamam Deus de Yahvé. Os eloístas, Elohim. São as duas vertentes que nós temos. Senhor, no hebraico, significa Jafé ou Jeová. Jafé é o nome pessoal de Deus, é um dos mais empregados nas Escrituras. Ele aparece nas Escrituras 6.825 vezes. Em hebraico, o nome é escrito na forma de um telegrama, palavra com 4 letras, YHWH. E Jafé, ou Jeová, é o nome que Deus deu a si mesmo, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Êxodo 13:14. Então, o significado de Jafé, ou Jeová, é o nome pessoal de Deus, e Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. O nome denota a eternidade,
a imutabilidade, a unicidade de Deus. Depois nós temos a palavra Elohim. A palavra Elohim vem do hebraico e é traduzido como Deus. É o primeiro nome de Deus que aparece nas Escrituras, lá em Gênesis capítulo 1, e aparece 2.570 vezes nas Escrituras. Elohim, que em hebraico também é traduzido como Deus. E é interessante observar que a palavra Elohim é uma palavra no plural e é usada em relação a Deus. Não porque haja muitos deuses, mas porque ele é o Deus e grande e incomparável. É o único Deus verdadeiro sobre todos os deuses. Esse é o verdadeiro Deus, ele é o grande, incomparável e o único Deus. Por isso, quando ele fala Elohim, é uma palavra no plural, porque é o Deus maior. Depois nós temos algumas palavras, né, do nome de Deus, algumas vezes que nós falamos, muitas vezes nós cantamos nos cânticos de louvores, algumas expressões em hebraico como Jeová Sabó, o Senhor dos Exércitos. Quantos cantos nós falamos o Senhor dos Exércitos? Que significa o Rei Onipotente, guerreiro, aquele que governa e protege o seu povo, conforme está em Salmos 24:10 ou Isaías 6, de 1 a 5. Ainda nós podemos ver também Jeová Jireh, o Senhor proverá. Foi atribuída a Deus por Abraão em Gênesis 22:14. Todos nós conhecemos a história da obediência ao mandamento de Deus, quando Abraão ofereceu seu filho Isaque em sacrifício ao Deus que providenciou um carneiro no seu lugar no momento do sacrifício. E Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jireh. O Senhor proverá. Ele tem provido muitas situações, e nesse momento de angústia, de dificuldade, Deus vai proverar um caminho, vai proverar a cura, vai proverar a vacina. Nós temos que colocar a nossa confiança em Deus, o nosso amor em Deus. É isso que está dizendo a palavra de Deus. Nós temos ainda um terceiro exemplo, Jeová Raé, o Senhor é meu pastor. Em Salmos 23, o pastor falou hoje pelo culto da manhã, Deus é o pastor do seu povo. Ele ama, ele alimenta, ele orienta e guarda dos seus inimigos. No Novo Testamento também nós temos, Deus está presente em Jesus Cristo, como bom pastor que dá sua vida por suas ovelhas. Isso está em João 10:11. O Senhor é o meu pastor. Então, Jeová Sabó, Jeová Jireh, Jeová Raé, são nomes de Deus que nós falamos. Cada nome tem um significado, uma revelação. Existem outras formas, metáforas de apresentar Deus. Nós encontramos na Bíblia. Existem várias, nós vamos colocar aqui somente 3, devido ao nosso tempo. A eternidade de Deus, um Deus eterno, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Isso nós encontramos em Gênesis, Apocalipse, Deuteronômio. A santidade e a justiça de Deus, Deus de justiça, lá em Isaías, Deus justo, também Isaías, justo juiz, também lá nós encontramos na Bíblia, lá no livro de Salmos. Ou ainda, o poder e soberania de Deus, Deus como Criador, Deus como poderoso, Rei das nações. Nós encontramos essas metáforas, essas formas em Romanos, em Lucas, em Jeremias. E se nós procurarmos, existem mais outras inúmeras formas de apresentar Deus, mas cada ela tem um significado importante que nós devemos conhecer e respeitar. Essa foi a primeira parte do nosso estudo, falando um pouco sobre o nome, a importância do nome, o significado do nome, o respeito que nós temos que dar ao nome de Deus. Porque Deus é quem tem estado conosco, nos protegendo, nos dando sabedoria e discernimento. E é Ele que nós amamos, que nós depositamos toda a nossa confiança, é nele que nós temos a nossa fé. E a segunda parte do nosso estudo, da nossa reflexão de hoje, queremos apresentar um pouquinho o livro e o contexto, e Abacuque também, em que época tudo isso aconteceu. Em Mateus 18:7 diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Os escândalos são inevitáveis. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então nós temos que ter a nossa fé solidificada em Deus, para que nós não sejamos corrompidos e proclamemos o escândalo. Em 1 Pedro 3,12 diz:
pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. Deus está aberto a todas as pessoas e escuta a todos. Ele olha com atenção, mas porém Deus é contra os que fazem o mal. E Deus é tão bondoso e misericordioso que nós podemos nos arrepender, colocar nossos pecados diante dele e nos arrepender e nos dedicarmos fielmente à sua palavra. No livro de Abacuque, embora o rei estabelecido na época, Judá era o que se pode chamar de uma província do Império Judaico, do Império Assírio. Viviam pastores e agricultores, a vinha era a principal atividade agrícola na época. No templo, isso é importante, no templo os sacerdotes ocupavam-se da coleta dos impostos e dos serviços religiosos. O reinado de Judá estava nas mãos de Joaquim, o rei Joaquim. Pesava a carga tributária que os atingia e principalmente os pobres. Alguma semelhança com a nossa realidade de hoje? Nós falamos que é um estudo antigo, mas muito atual. Nós não vamos nos aprofundar em detalhes, porque nas próximas lições, cada professor vai se aprofundar em cada detalhe dessa lição. Mas era uma época terrível. E qual o propósito do livro de Abacuque? O livro apresenta um profeta em crise e seus questionamentos e também as conclusões que ele chegou. Por que um profeta em crise? Abacuque questionava a demora de Deus em agir em relação a Judá, que obstinadamente mantinha-se rebelde. Era um povo que vivia numa corrupção, que vivia tempos ruins. E Abacuque questionava a Deus: o que o Senhor está fazendo? Né? Então havia muito questionamento de Abacuque em relação a Deus. E Abacuque aprende que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. E só há uma maneira de compreendermos pela fé. Então essa é uma decisão que nós temos que tomar. Ou nós temos fé no Senhor Jesus, ou não temos fé. E a fé tem que ser por inteira, não pode ser por metade, por pedaço. Nós temos que confiar e termos fé em Deus. Vamos falar um pouquinho agora falamos da situação, de como estava o reinado, um pouquinho da biografia de Abacuque. Abacuque, profeta de Deus, cujo nome significa aquele que abraça. Quanto a Abacuque, quase nada se sabe. Porém, os principais autores o colocam como um profeta que fala de acontecimentos muito concretos, algo que estava acontecendo naquele momento. Abacuque vivia num tempo conturbado, falta de caráter do palácio, templos, corrupção. Era um povo que não respeitava a Deus. Por ordenança do Senhor, foi chamado a pregar no período de 609 a 598 a.C., para o reinado do sul, Judá, o que concerne a anunciação dos pecados dessa nação e o iminente domínio babilônico sobre Judá. Ele foi escolhido realmente para uma época terrível para falar a esse povo. Por isso que Abacuque é conhecido como profeta que abraça. O estado moral e espiritual de Judá. Abacuque retrata a degradação moral e espiritual de Judá. Essa é a situação, o contexto que o profeta estava vivendo, que ele tinha que falar de Deus, por isso que ele questionava tanto Deus, porque aparentemente, como nós muitas vezes questionamos, mas que não vemos Deus agir. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Abacuque retrata a degradação moral e espiritual de Judá, fazendo pergunta a Deus a respeito da indiferença do Senhor, diante de uma sociedade judaica cheia de violência e opressão, injúrias e soberba, e principalmente corrupção, onde sempre os maus levavam vantagem, sempre os bons e a justiça era deturpada. Parece que o que era certo era errado. E ali estava Abacuque, confiante no Senhor, questionando o Senhor, porque ele queria que o Senhor agisse naquele momento. Mas temos que respeitar o tempo de Deus. E agora focando diretamente no livro de Abacuque.
No livro de Abacuque, nós separamos em 3 partes. Podemos chamar assim de parte 1. Capítulo 1, no versículo 1, tem lá, sentença revelada ao profeta Abacuque. No capítulo 1, temos as queixas de Abacuque, por meio das perguntas a Deus diante de sua indiferença aos pecados cometidos pelo povo de Judá. Essa palavra significa peso. Uma palavra de peso, sentença revelada para Abacuque, que Deus está questionando e Abacuque questiona a Deus diariamente e Deus faz a ele uma revelação, sentença revelada, uma palavra de peso. A palavra que ele está trazendo não é uma palavra doce, não é uma palavra gostosa de se ouvir, não é uma palavra de alegria, é uma palavra de peso. A mão de Deus, a justiça de Deus será feita, pesará sobre aquele povo. A justiça será feita no momento de Deus e não no nosso momento. Uma palavra de peso nós encontramos no capítulo 1. A parte 2, capítulo 2, no versículo 2, nós veremos aqui uma visão. E o Senhor Deus disse, escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. A impressão que nós temos é, coloque no outdoor, para que todo mundo veja. Se naquela época tivesse internet, vamos divulgar no Facebook, no Instagram, por online, vamos divulgar em todos os lugares. Escreva em tábuas a visão que você vai ter. A grande mensagem do capítulo 2 é que o ímpio vai perecer, mas o justo viverá pela fé. Então nós temos uma visão. Nós tivemos no capítulo 1 uma mensagem de peso. No capítulo 2, uma visão. Deus passando para Abacuque, que o justo viverá pela fé. Um peso, uma visão, e a terceira parte, no capítulo 3, nós encontramos um canto. Desculpe o erro, mas é um canto, não uma canto. O livro começa com choro e termina com cântico. O capítulo começa com desespero e termina com esperança. O livro começa com perplexidade e termina, não importa mais as circunstâncias, eu alegro no Deus da minha salvação. Não importa o que esteja acontecendo, Deus é a minha alegria, a minha salvação. O profeta Abacuque nos ensina que você pode sair do temor da dúvida para a fé. Não muda as circunstâncias, muda o sentimento, muda a perspectiva, muda a convicção, muda que Deus está no controle da situação. Nós vivemos hoje, que Abacuque vivia na época, um mundo de corrupção, um mundo de doença, um mundo de desacredito, não acredita mais na família, não acredita mais em Deus, muitas vezes, muitas igrejas até, mas Deus está no controle da situação e nós não podemos perder a nossa fé. Nós temos que colocar nossa confiança em Deus, nós temos que depositar o nosso amor em Deus, nós temos que deixar a nossa vida nas mãos de Deus e acreditarmos neles, mas não simplesmente depositarmos na mão de Deus. Temos que seguir as suas palavras, ter essa comunhão diária com Deus. Deus nos passa 2 aprendizagens importantes no livro. Abacuque teve uma profunda intimidade com Deus e aprendeu do Senhor 2 preciosos ensinamentos. Deus é soberano e realiza o que quer, na hora que quer, ao seu modo, não nos cabendo questionar os seus desígnios. O justo viverá pela fé. E partindo para o encerramento dessa aula, dessa reflexão, quais as aplicações práticas? Porque, como nós dissemos, capítulo a capítulo vai ser falado. Nós temos aqui a lição para o leitor de Abacuque é que é admissível questionar o que Deus está fazendo, embora isso deva ser feito com respeito e reverência. O livro de Abacuque, entretanto, afirma que Deus é um Deus soberano e onipotente, que tem todas as coisas sob controle. Precisamos apenas nos aquietar e confiar que Ele está trabalhando. Ele é quem afirma ser e sempre cumpre suas promessas. Ele punirá os perversos,
mesmo quando não podemos ver. Ele ainda está no trono do universo. E a conclusão final que nós queremos deixar aqui a todos. Abacuque dá prosseguimento à história bíblica em grande estilo, dando a entender que o Deus Criador e Redentor não deixará de fazer algo em relação à inquietude humana, enquanto o seu povo vive em esperança, confiando fielmente nele. O justo viverá pela fé. Que possamos a cada dia termos essa certeza, essa fé e vivermos pela fé, com a graça e com a bênção de Deus. Nós queremos aqui agradecer a todos e lembrar que nossas programações estão no canal do YouTube da primeira IPI de Osasco, nossos cultos aos domingos e quartas-feiras e as lições da Escola Dominical. Muito obrigado a todos por esses momentos de reflexão que passamos agora. Em nome de Jesus. Amém. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade